Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma semana de aula. Já estamos na semana 8 e eu gostaria muito que vocês estivessem comigo em sala de aula, mas nesse momento nós não podemos. Então vamos continuar com as nossas aulas online por todo o município de Bertioga e quero que você se cuide, use álcool em gel, lave as mãos. Nós queremos você bem na volta. E até lá, vamos dar sequência aos nossos estudos. E antes de começar os nossos estudos, vamos lembrar do nosso material. Precisamos ter sempre em mãos lápis, borracha, caderno e o livro. Vamos fazer a página 56 e 57 do livro hoje. São muitas atividades diferentes e com um pouquinho mais de atenção todo mundo vai pegar. Sem mais enrolação, vamos para a aula e como você já sabe, eu sou a professora Lucy. E hoje são as 2 páginas de resolução de problema. E eu não quero que você só resolva os problemas, eu quero te ajudar a entender como entender um problema. É muito importante que quando você leia o problema, você consiga analisar e eu quero que você consiga chegar a uma solução. Vocês precisam ter atenção na hora de ler, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para a estratégia funcionar. O primeiro problema diz: no auditório há 224 cadeiras, organizadas em 8 fileiras, com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? Muito bem, isso é o que está escrito ali. Agora nós vamos analisar por partes. Primeiro eu preciso saber de vocês, quais são as informações apresentadas nesse texto? Bom, eu sei que lá tem 224 cadeiras, está escrito ali. Eu sei que isso está ali. Aí eu também sei que tem 8 fileiras. 8 fileiras de cadeiras. E se eu juntasse todas essas fileiras, eu contaria 224 cadeiras. Você imagina que eu tenho, por exemplo, aquelas cadeiras de plástico da gente fazer reunião, às vezes aquelas que a gente coloca na escola para fazer reunião. Eu tenho lá as pilhas de cadeiras, são 224 cadeiras. Eu preciso montar 8 fileiras. O que a gente vai fazer normalmente? A gente vai colocando as cadeiras aos poucos nas fileiras e quando for aumentando, sobrou ainda 8 cadeiras, eu coloco mais uma cadeira em cada fileira. Sobrou mais um tanto de cadeira, eu vou colocando, porque eu não posso passar de 8 fileiras. Aí diz que só tem 8 fileiras. Qual é a forma que eu posso utilizar? Eu posso desenhar? Posso, mas 225 cadeiras, 224, né? 224 cadeiras eu vou desenhar? É complicado. Qual seria a outra maneira? Existe uma conta que divide o número que eu tenho inteiro na quantidade que eu quero. A conta é de dividir, porque eu vou dividir 224 cadeiras em 8 fileiras. E depois eu preciso ver quanto deu. Deu lá um número qualquer. Eu tenho que multiplicar esse número novamente por 8 e preciso encontrar o número 224. Se eu encontrar o número 224, a conta está correta. Se não der número 24, é porque a conta está errada. É preciso voltar e fazer de novo. A outra parte que você precisa observar muito bem num problema é assim: qual a pergunta? Tá, eu sei tudo isso, eu sei das cadeiras, eu sei das fileiras, mas o que ele me pergunta? Eu sei que eu aprendi lá nas aulas de português que o ponto de interrogação me indica uma pergunta. Então lá geralmente está no final do texto um ponto final terminando de me explicar a história e aí começa a pergunta, que neste caso diz: quantas cadeiras há em cada fileira? Então já tenho um objetivo, eu já tenho o que buscar. Eu tenho que descobrir cada uma das fileiras. Problema B. Raquel vai pagar uma compra de R$ 1.125 em 9 parcelas iguais. Qual deve ser o valor desta parcela? Então vamos observar o seguinte: quais são as informações que eu já tenho? Eu sei quanto custa a compra e sei o número de parcelas. Qual deve ser o valor de cada parcela?
Divisão novamente. Para eu responder se a divisão está certa ou errada, eu preciso o quê? Fazer depois da minha divisão uma multiplicação. E eu também preciso elaborar uma resposta. Então, quando eu te pergunto qual deve ser o valor de cada parcela, você vai responder para mim com letra maiúscula, assim como qualquer outra frase que você for elaborar, você vai responder letra maiúscula. O valor da parcela deve ser, e aí o valor que você encontrou na sua conta, ok? Júlia viajou levando 5 calças compridas e algumas blusas, fazendo todas as combinações possíveis com uma calça e uma blusa. Ela pode se arrumar de 40 modos diferentes. Nós já trabalhamos isso. Combinatória, eu já expliquei para vocês, e aí é a mesma coisa. Que informações eu já tenho? Qual é a conta inversa dessa situação? Qual é a pergunta e qual é a resposta? Letra D. Multipliquei um número por 9 e o resultado foi 19.485. Neste caso, a multiplicação já foi feita. Eu preciso fazer agora o quê? A divisão. Preciso pegar este valor e dividir por 9, que vai ser o movimento inverso do que eu já fiz. Eu tinha o número 9 vezes alguma coisa. Essa conta deu 19.485. E a pergunta é, que número foi esse? Aí eu vou responder com letra maiúscula, esse número foi o... E aí o número que você chegar na sua conta. Silvia fará um bolo para a festa da primavera. Para cada bolo, Silvia deve usar 3 ovos. Quantos bolos ela pode fazer com 15 ovos? A técnica é a mesma, as perguntas são as mesmas. Quais informações eu já tenho? Eu sei que ela vai fazer bolo, eu sei que vai ter 3 ovos. O que o problema está me perguntando? Quantos bolos ela vai fazer com esses 15 ovos? O que eu tenho que pensar? Num jeito de resolver, nem que eu tenha que fazer primeiro uma ilustração básica para eu entender essa divisão e depois eu montar a conta de dividir. Em todos vai ter que estar montada lá a conta para eu ver a conta que você fez. E a resposta, letra maiúscula. Se a pergunta é quantos bolos ela pode fazer com 15 ovos, a resposta é ela pode fazer tantos bolos com 15 ovos. Então a pergunta tem que ter uma resposta completa. Problema F. Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas e meia por dia durante 5 dias, quantas horas Márcia vai gastar nesta viagem? Mesma coisa, você vai ver quantas horas ela vai dirigir por dia, você pode fazer uma soma, esse dia, mais esse dia, mais esse dia, mais esse dia, o que torna a minha soma muito mais complicada, porque será uma soma de 5 parcelas, ou eu posso usar a multiplicação. A multiplicação é uma soma de várias parcelas iguais, então eu posso fazer a multiplicação para encontrar a resposta. Márcia gastará nesta viagem tantas horas. É isso. São esses problemas para hoje e é muito necessário que você preste bastante atenção em cada leitura e após essa leitura, procure aquele guia que está no comecinho da página 56 com as perguntas que eu devo fazer para o meu problema. As perguntas são: quais informações apresentadas? Então, depois que você leu, observe ali que informação o problema já traz. A outra informação é qual é a pergunta a ser respondida. Vai no finalzinho do problema e encontra o que ele quer saber. Então, existe um valor a ser descoberto e você precisa saber o que ele quer saber. Aí sim, você vai pensar numa solução. Qual estratégia eu posso usar? Será que conta de dividir? Será que conta de vezes? É só você pensar o seguinte, conta de vezes
sempre aumenta o valor. Você imagina, eu tenho, sei lá, 15 brinquedos. De repente eu multiplico esse número por 3. Esse número vai aumentar bastante. Eu vou passar a ter muito mais brinquedos. E a última pergunta é: como podemos fazer para saber se a solução está correta? É aquela conta inversa que eu já conversei com vocês. Claro que a calculadora também ajuda a verificar, mas se eu estiver sempre dependendo de uma calculadora, o dia que eu estiver longe dela, eu não consigo verificar minhas contas. Mas depende do esforço de vocês e da boa leitura também. E por hoje é só. Vocês ficam aí quebrando a cabeça, me conta depois como foi. E por hoje é só.